Você tem tanta sorte, minha amiga, disse Sandra sentando-se ao lado de Paula, que segurava seu pequeno recém-nascido. Manuel é o marido perfeito, você não poderia ter escolhido um pai melhor para seus filhos. Realmente é admirável como ele se desdobra por vocês. Paula sorriu debilmente enquanto ajustava a manta ao redor do bebê. Estava exausta, já fazia noites que não conseguia dormir bem. Apesar de Manuel certamente a ajudar em tudo o que podia, ela preferia deixá-lo descansar, pois ele trabalhava incansavelmente para sustentar a casa. Paula suspirou, pensando que o que sua amiga dizia era verdade. Seu marido era um homem admirável, e ela se apaixonava mais por ele a cada dia. Não posso negar, respondeu Paula, com um sorriso cansado, mas cheio de amor. Manuel tem sido minha rocha durante todo esse processo. É tão dedicado e amoroso. Sandra assentiu, observando com ternura a cena. O pequeno bebê nos braços de Paula se mexia suavemente, suas pequenas mãos aparecendo pela manta. A luz do sol da tarde se filtrava pela janela, banhando mãe e filho em um brilho dourado acolhedor. Deve ser cansativo, disse Sandra com empatia, mas também muito gratificante. Como você se sente de verdade? É cansativo, sim, admitiu Paula, mas também é a melhor época da minha vida. Cada sacrifício vale a pena. Nossa felicidade se completou com a chegada desse pequeno depois de quase 7 anos tentando. Às vezes me sinto como se estivesse vivendo um sonho. Todos tinham sido testemunhas do sofrimento que o casal teve que enfrentar ao não conseguir conceber filhos durante os primeiros 5 anos de casamento. Cada visita ao médico e cada tratamento infrutífero aumentavam sua angústia e desespero. No entanto, com a chegada de Ramiro, o mais velho dos filhos, a angústia se transformou em um milagre de Deus. Manuel saltou de alegria quando Paula finalmente deu a notícia de sua chegada. Naquele tempo, Paula ainda trabalhava e tinha chegado de uma viagem de negócios diretamente para fazer um teste de gravidez caseiro. Seu coração batia forte enquanto esperava o resultado. Quando finalmente viu o tão esperado positivo, lágrimas de alegria rolaram por suas bochechas. Tinha orado fervorosamente por aquele momento, e finalmente suas súplicas foram atendidas. Desde então, a felicidade encheu seu lar. Os pais de ambos choraram de emoção ao segurar seu primeiro neto. O pequeno Ramiro era uma criança com o cabelo tão escuro quanto o de sua mãe, mas o que mais se destacava nele eram seus lindos olhos claros, uma característica muito incomum, já que nenhum dos dois pais os tinha. Todos deixaram passar esse detalhe, acreditando que se tratava de alguma casualidade genética. O primeiro ano com Ramiro foi uma mistura de noites sem dormir e dias cheios de risos e descobertas. Manuel se desdobrava por sua família, ajudando Paula em tudo o que podia e trabalhando arduamente para lhes garantir um bom futuro. Paula, por sua vez, havia deixado seu trabalho para se dedicar completamente a cuidar de seu pequeno milagre. Manuel convidou todos os seus amigos para conhecer seu primogênito. Orgulhoso, exibiu seu filho com um sorriso radiante no rosto. Embora muitos murmurassem que Ramiro não se parecia com ele, Manuel fez ouvidos moucos a esses comentários maliciosos. Afirmava com firmeza que o menino se parecia com sua esposa, Paula. Além das aparências, Manuel criou Ramiro com todo o amor que um pai podia dar, sem deixar que as dúvidas ou as fofocas prejudicassem sua felicidade. A vida em família não era um caminho fácil. O casal enfrentou dificuldades e provações que o destino colocou em seu caminho. No entanto, seu amor e determinação os ajudaram a superar cada obstáculo. Passaram anos cheios de momentos felizes e desafiadores, aprendendo e crescendo juntos como família. Alguns anos depois, quando menos esperavam, a chegada de um segundo bebê pegou Paula de surpresa. Ao ver o resultado positivo do teste de gravidez, seus olhos se encheram de lágrimas de felicidade. Sem conseguir conter sua emoção,
correu para contar a novidade ao marido. Manuel, ao ouvir a notícia, a abraçou com força, compartilhando sua alegria e sentindo-se abençoado mais uma vez. Durante esta segunda gravidez, Paula parecia muito mais radiante do que na primeira. A mulher deixou de trabalhar e se dedicou completamente a cuidar do bebê que carregava em seu ventre desde o dia em que soube da notícia. Cada dia ela acordava com um sorriso, aproveitando cada pequena mudança e sentindo uma conexão profunda com a nova vida que crescia dentro dela. Manuel estava encantado de ver sua esposa tão empolgada com o bebê. Não se importou em assumir sozinho as responsabilidades da casa, trabalhando horas extras e arcando com todas as despesas sem reclamar. Via em Paula uma luz que iluminava seu lar, e isso motivava a se esforçar ainda mais. Todas as noites, ao chegar em casa, sentava-se ao lado de Paula e Ramiro, compartilhando histórias e risos, criando memórias que guardariam para sempre. Era por isso que a maioria das amigas de Paula repetia em muitas ocasiões que ela tinha muita sorte. No mundo de hoje, ter o luxo de deixar de trabalhar para se dedicar totalmente à criação dos filhos era muito difícil, mas Manuel aceitou essa responsabilidade sem hesitar. Paula valorizava profundamente esse gesto, sabendo o quão excepcional era ter um marido tão compreensivo e comprometido. Por isso, apesar das responsabilidades que tinha em casa com seus pequenos, ela costumava atendê-lo muito bem quando ele chegava. Aquela noite não foi exceção. A mulher recebeu seu marido com um grande sorriso e se apressou a lhe dar um beijo. No entanto, Manuel evitou o gesto, algo que lhe pareceu muito estranho a Paula. Decidiu ignorar aquele comportamento, justificando a atitude de Manuel, que deveria estar muito cansado depois de um longo dia de trabalho. Disse a si mesma que um bom prato de comida poderia fazer maravilhas em seu humor. Com cuidado e esmero, serviu o jantar que havia preparado e sentou-se ao lado dele para acompanhá-lo enquanto comia. O ambiente na casa era acolhedor. A luz suave das lâmpadas criava um clima tranquilo, e os sons distantes das crianças brincando em seus quartos enchiam o ar. No entanto, algo não estava bem. Manuel passou muito tempo à mesa, olhando para o prato à sua frente sem tocar na comida ou dizer uma palavra. Paula, com o coração apertado, observava seu marido com preocupação. Manuel, está tudo bem? Perguntou Paula suavemente, tentando romper o pesado silêncio que se instalara entre eles. Manuel levantou o olhar, mas seus olhos não tinham o brilho habitual. Havia uma sombra de inquietação em seu olhar, algo que Paula não conseguia identificar. Ele ficou em silêncio por mais um momento, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo. Paula, precisamos conversar, disse finalmente, com uma voz baixa e tensa. O coração de Paula deu um salto. Nunca tinha ouvido Manuel soar tão grave e preocupado. Tentou manter a calma, mas sua mente já se enchia de possíveis cenários, cada um pior que o anterior. Claro, Manuel, me diga o que está acontecendo, respondeu ela, tentando soar serena enquanto se preparava para o que ele fosse dizer. Ramiro não se parece muito com nenhum de nós dois, não é? Tem a cor do seu cabelo, mas além disso, é bem diferente do seu irmão mais novo, disse Manuel, olhando para Paula com uma expressão indecifrável. Paula olhou para ele como se tivesse sido insultada. A franqueza nas palavras de Manuel a pegou de surpresa, e sua resposta foi cortante. Do que você está falando? Os irmãos não têm que ser iguais. Cada um tem seu próprio encanto. Manuel pensou por um momento, seu olhar se perdeu na distância como se estivesse procurando as palavras certas. Então, ele tirou algumas fotografias do bolso. Lá estava Ramiro, sorridente como sempre, com aqueles olhos lindos que cativavam mais de um. Manuel olhou atentamente para a foto e depois dirigiu seu olhar para o pequeno bebê nos braços de Paula, comparando os dois.
É interessante que Ramiro não tenha puxado absolutamente nada parecido comigo, ao contrário desse bebê. Mas olhe. Somos como duas gotas d'água. Exclamou Manuel, com uma mistura de espanto e algo mais profundo que Paula não conseguiu identificar imediatamente. Paula, visivelmente afetada pelo comentário, segurou o bebê mais perto de seu peito. A expressão de seu marido parecia buscar algo que ela não queria reconhecer. Manuel, os genes são imprevisíveis. Ramiro tem meus olhos e seu caráter. Ele é uma criança maravilhosa, e isso é o que importa, respondeu Paula, tentando manter a calma em sua voz. Manuel não respondeu imediatamente. Ele continuou olhando para as fotos, seu rosto refletindo uma mistura de emoções. Paula sentiu uma pontada de inquietação. Sempre temera que alguém fizesse essa observação, mas nunca esperara que viesse de Manuel. O bebê em seus braços começou a se inquietar, sentindo a tensão no ar. Paula o acalmou suavemente, murmurando palavras tranquilizadoras. Nesse ponto, Paula começara a tremer e seu coração batia rapidamente. Sua respiração estava entrecortada e suas mãos agarravam a borda da mesa em uma tentativa de encontrar alguma estabilidade. Manuel, observando cada um de seus movimentos, notou o esforço óbvio de sua esposa para evitar a situação. No entanto, ele foi mais rápido e decidiu formular a pergunta que realmente o atormentava. Ramiro não é meu filho, certo? Disse Manuel com uma voz suave, mas carregada de emoção. Ou seja, ele não tem os meus genes. Eu o criei e dei todo o meu amor para ele, mas preciso saber. Não posso viver com essa dúvida que está me consumindo. Paula, ainda tremendo, tentou se recompor. Respirou fundo e, com uma voz que tentava parecer firme, respondeu indignada. Pelo amor de Deus, Manuel. Que tipo de perguntas são essas? Me diga agora, quem lhe disse todas essas mentiras? Manuel não desviou o olhar. Seus olhos estavam fixos em Paula, procurando em seu rosto uma resposta sincera. A tensão na sala era palpável, como se o ar tivesse se tornado denso e difícil de respirar. A mulher se levantou indignada com seu filho nos braços, que começara a chorar por causa dos gritos dos pais. Seus olhos brilhavam com lágrimas de frustração enquanto ela tentava acalmar o pequeno Ramiro, embalando-o suavemente nos braços. A tensão na sala era palpável, cada palavra dita era uma flecha envenenada. Mas de repente, Manuel, com um tom de voz carregado de tristeza e resignação, disse algo que a deixou em evidência. Há muito tempo venho notando as diferenças que esse menino tem comigo. Muitos me fizeram notar isso também, mas apesar de tudo isso, fiquei ao seu lado e amei Ramiro como se fosse meu. No entanto, alguns dias atrás conheci um homem que garantiu ter estado com você há alguns anos. Isso me fez questionar novamente se aquele pequeno é realmente fruto do nosso amor. Por favor, meu amor, me diga, te amo e isso não mudará. Enfrentaremos isso juntos, mas preciso saber se você me enganou há tanto tempo. Paula, naquele momento, olhando nos olhos de seu marido, não conseguiu conter as lágrimas. Seu coração se quebrou em 1000 pedaços ao sentir a desesperação e a dor no olhar de Manuel. Entre soluços, ela jurava que sempre o amara e que seria incapaz de fazer algo assim. No entanto, o peso da verdade era muito grande para continuar suportando. Paula encontrou-se confessando tudo o que aconteceu tantos anos atrás, liberando o enorme fardo que carregava em seus ombros. Com a voz entrecortada, ela começou a contar que havia ido fazer um exame para ver se o problema para conceber era dela. Grande foi sua surpresa quando o médico disse que seu corpo estava apto para receber um bebê, sugerindo que talvez fosse Mário quem não poderia lhe conceder o que tanto ansiavam. A mulher, depois de pensar muito, soube que não poder consolidar sua família com um filho poderia destruir seu relacionamento.
O medo de perder Mário, somado ao grande amor que sentia por ele, a levou a tomar uma decisão desesperada. Paula planejou cuidadosamente seu próximo passo. Ela disse ao marido que teria uma viagem de trabalho, onde precisaria se ausentar de casa por 2 dias. Mário não suspeitou de nada, pois era habitual que sua esposa, uma excelente funcionária, fizesse muitas viagens representando a empresa para a qual trabalhava. No entanto, Paula não se dirigiu a nenhuma reunião de negócios. Em vez disso, dirigiu-se a um bar, um lugar barulhento e cheio de desconhecidos onde poderia passar despercebida. Lá, ela bebeu até quase esquecer seu próprio nome, mas nunca perdeu de vista seu objetivo: encontrar um homem que pudesse lhe dar o que seu marido nunca conseguiria, um filho. A atmosfera do bar estava carregada de fumaça e risadas, a música ressoava em seus ouvidos enquanto ela escaneava o local com uma mistura de ansiedade e determinação. Foi então que conheceu Omar, um completo estranho que imediatamente se interessou por ela. Omar tinha olhos deslumbrantes, de uma cor tão intensa que pareciam brilhar na penumbra do bar. Paula, impressionada e atraída por aquele olhar hipnótico, o escolheu como o candidato perfeito para iniciar seu plano. Naquela noite, entre sussurros e copos vazios, Paula e Omar acabaram no quarto do homem, que também estava na cidade de passagem. Para Paula, isso era perfeito, pois não queria encontrá-lo novamente em sua vida. Apesar da culpa que começava a se instalar em seu coração, ela tentou se convencer de que estava agindo por amor a Mário, pelo futuro de sua família. Enquanto cruzava a porta do quarto, sua mente se nublou com pensamentos contraditórios, mas seu objetivo permanecia claro: conceber um filho, o filho que seu amado marido não podia lhe dar. Depois daquele encontro, Paula saiu rapidamente do hotel, sentindo um misto de alívio e remorso enquanto se afastava do local. Ela nunca mais soube de Omar, apagando deliberadamente qualquer vestígio daquela noite de sua mente. Alguns dias depois, cheia de nervosismo e expectativa, fez o tão esperado teste de gravidez. Para sua alegria, o teste deu positivo. Paula sentiu uma onda de alívio e felicidade, convencida de que havia feito certo para salvar seu casamento e formar a família que tanto desejava. Determinada a deixar aquela noite para trás, Paula descartou aquela lembrança de sua mente como se nunca tivesse acontecido, convencendo-se de que o pequeno Ramiro era filho de Mário. Ela se entregou completamente ao seu papel de mãe e esposa, construindo uma vida cheia de amor e dedicação à sua família. No entanto, a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona. Anos depois, Paula engravidou novamente. Quando seu segundo filho nasceu, as dúvidas que ela havia enterrado profundamente começaram a ressurgir. O bebê tinha uma semelhança inegável com Mário, o que destruiu a crença de Paula de que seu marido era estéril. Essa descoberta a atingiu com uma nova e devastadora onda de culpa. Ela percebeu que havia cometido um grande erro ao duvidar de Mário e procurar desesperadamente por outra pessoa para conceber seu primeiro filho. Durante todo esse tempo, Paula se sentiu culpada pelo que havia feito, mas se convenceu de que seu segredo estava seguro. Ela disse a si mesma que não havia necessidade de revelar nada, especialmente porque Mário parecia encantado com sua família, adorando Ramiro como se fosse seu próprio filho sem suspeitar de nada. No entanto, a frágil paz que ela havia construído começou a desmoronar com a crescente suspeita de Mário e o confronto inevitável que estava por vir. Aquela noite foi terrível para Paula, que, entre soluços e tremores, terminou de contar com detalhes como tudo aconteceu. Seu coração batia forte enquanto ela relatava cada passo daquela fatídica noite, suas mãos tremiam ao lembrar da desesperação que a havia levado a cometer um ato tão terrível. Enquanto isso, seu filho mais velho dormia tranquilamente no andar de cima, alheio ao drama que se desenrolava no térreo, e seu bebê descansava inocentemente entre seus braços, um símbolo da verdade que agora ela precisava enfrentar. Quando Paula terminou de falar, finalmente ergueu os olhos para encontrar os de seu esposo.
Naquele instante, soube que algo dentro dele havia se quebrado. A centelha de amor e confiança que sempre vira em seu olhar se extinguira, substituída por uma frieza cortante. Segundos depois, Mário desencadeou sua raiva contra ela, um acesso de fúria que ela jamais esperaria dele. Com um gesto brusco, Mário arrancou o bebê dos braços dela, sua voz ressoando na sala com uma intensidade que Paula nunca tinha visto antes. Ele vociferava palavras incoerentes, misturadas com acusações e reprovações que não faziam sentido para Paula. Sua mente mal conseguia processar o turbilhão de emoções que a envolvia. Mas de repente, em meio ao caos, ouviu algo que a paralisou. Você não acha que eu vou aceitá-lo como um filho? Não seja descarada, eu não o quero em minha casa, então ele vai embora hoje mesmo. Paula sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O pedido de Mário para se livrar do pequeno Ramiro a atingiu com uma força devastadora. Ela olhou para seu marido, procurando desesperadamente um traço do homem que amava, mas encontrou apenas uma dureza implacável. Medo e desespero a dominaram enquanto tentava se manter firme. Mário, por favor, Ramiro é nosso filho, suplicou com a voz quebrada, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Eu o criei, o amei desde o primeiro momento. Não podemos fazer isso com ele, não podemos destruir sua vida por um erro meu. Mário, com os olhos cheios de raiva e desilusão, não parecia ouvir as palavras de Paula. Sua mente estava presa em um turbilhão de traição e dor, seus pensamentos eram um caos de raiva e decepção. Sem hesitação, ele se voltou contra ela, liberando todas as suas frustrações com uma intensidade que Paula jamais tinha visto nele. Sua fúria era como uma tempestade, arrasando tudo à sua frente, e ela não tinha como escapar. Os gritos ecoavam pela casa, um reflexo do amor desmoronado entre eles. Após aquele episódio violento, Mário subiu para seu quarto com o bebê nos braços e se trancou lá, não sem antes advertir Paula de que na manhã seguinte não queria ver Ramiro novamente em sua casa. Suas palavras foram como uma faca no coração de Paula, que ficou parada, paralisada pelo medo e pela desesperação. Durante toda a noite, Paula chorou inconsolavelmente, sua mente uma teia de pensamentos desesperados. Ela sabia que não podia se livrar de seu pequeno filho, mas não encontrava maneira de fazer Mário entender. Disse a si mesma que esperaria que as coisas se acalmassem para tentar raciocinar com ele, com a esperança de que o amor que um dia compartilharam pudesse prevalecer. No entanto, na manhã seguinte, as coisas tomaram um rumo ainda pior. Mário, em um acesso de vingança e dor, contou a Ramiro toda a verdade sobre sua concepção. O menino, com olhos cheios de incredulidade, olhou para sua mãe e começou a chorar. Seus soluços eram um lamento angustiado que ecoava por toda a casa. Paula sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Percebeu que seus erros estavam fazendo seu filho pagar um preço inimaginável. A situação se tornou ainda mais perigosa quando Mário, cegado pela raiva, tentou avançar sobre Ramiro. Paula, com uma coragem nascida do instinto maternal, se interpôs rapidamente, protegendo seu filho com seu próprio corpo. Com uma voz firme e cheia de determinação, disse a Mário que não permitiria que ele tocasse um único cabelo de Ramiro. A ferocidade em seus olhos deixou claro que ela estava disposta a lutar com todas as suas forças para proteger seus filhos. Finalmente, Paula percebeu que a separação era a única opção se Mário não mudasse de atitude. Decidiu que era melhor sair daquela casa com seus 2 filhos, afastando-os daquele ambiente. Ela empacotou o essencial, suas mãos tremiam mas sua determinação era firme. No entanto, quando estava prestes a sair de casa, Mário a deteve e tirou o filho menor de seus braços, dizendo-lhe: Se você sair daqui, só levará seu filho, fruto da infidelidade. Não permitirei que meu filho viva com qualquer uma como você, rugiu Mário, sua voz cheia de desprezo e determinação. Paula,
com lágrimas nos olhos, gritou e esperneou, suplicando que ele a deixasse levar seu bebê também. Mas Mário, implacável, recusou-se a ceder. A cena foi angustiante, uma mãe separada dos braços de um de seus filhos, sua desesperação enchendo cada canto da casa. No final, sem mais opções, Paula partiu apenas com Ramiro, seu coração dividido entre a dor e a esperança de que, em um tribunal, um juiz a ajudasse a recuperar a custódia de seu bebê. Meses depois, as coisas só pioraram. Mário, usando todas as suas influências e recursos, garantiu que Paula não pudesse recuperar seu filho mais novo. Manipulou o sistema a seu favor, retratando-a como uma mulher instável e incapaz de cuidar de seu filho. Paula, enfrentando uma batalha legal interminável e cheia de obstáculos, começou a perder a esperança. A desesperação a consumia, e aos poucos, a situação a levava à beira da loucura. Apesar de sua dor e da crescente sensação de derrota, Paula encontrou consolo em seu filho mais velho, Ramiro. Ele se tornou sua rocha, o suporte de seu lar. Ramiro, apesar de sua tenra idade, demonstrou uma maturidade e uma força extraordinárias. Cuidava de sua mãe com devoção, ajudando-a a superar os dias mais sombrios e sendo uma fonte constante de amor e apoio. Paula, reconhecendo a coragem e a bondade em Ramiro, percebeu que não havia cometido um erro ao tê-lo. Infelizmente, a vida para Ramiro foi muito difícil. Desde tenra idade, o menino teve que assumir responsabilidades que nenhum outro de sua idade tinha. Enquanto seus amigos brincavam e desfrutavam da infância, Ramiro cuidava de sua mãe, assumindo as tarefas domésticas e trabalhando para ajudar a sustentar sua família. Apesar desses encargos, Ramiro mostrou uma força impressionante e um amor incondicional por sua mãe. Todos os dias, seu compromisso e sacrifício eram um testemunho do profundo vínculo que os unia. No entanto, a saúde de Paula começou a se deteriorar ao longo do tempo. Os anos de estresse, dor e luta cobraram seu preço, e lentamente ela se enfraquecia. Ramiro, sempre ao seu lado, cuidava dela com devoção, tentando tornar seus últimos dias o mais suportáveis possível. Pouco antes de fechar os olhos para sempre, Paula segurou a mão de seu filho e, com uma voz fraca mas firme, fez-lhe prometer que no futuro ele procuraria seu irmão mais novo e tentaria reconstruir seus laços. Com lágrimas nos olhos, Ramiro prometeu cumprir seu último desejo. O jovem não desistiu. Apesar das adversidades, Ramiro cresceu, tornando-se um homem trabalhador e determinado. Ele trabalhou arduamente, enfrentando cada desafio com a mesma força que demonstrara desde criança. Seus esforços deram frutos e finalmente ele conseguiu ter a família que sempre sonhou quando era pequeno, uma família cheia de amor e estabilidade. No entanto, ele nunca esqueceu a promessa que fizera à sua mãe. Um dia, decidido a cumprir sua palavra, Ramiro iniciou a busca por seu irmão mais novo. Sabia que não seria fácil, pois ele e seu pai haviam se mudado várias vezes, mas sua determinação era inabalável. Ele usou todos os recursos à sua disposição, contatando antigos conhecidos, revisando registros e seguindo qualquer pista que pudesse encontrar. A busca foi longa e frequentemente frustrante, mas Ramiro não permitiu que as dificuldades o desanimassem. Finalmente, após muitos esforços e contratempos, Ramiro conseguiu encontrar seu irmão mais novo. Ao entrar novamente em sua vida, percebeu que seu irmão estava passando por momentos extremamente difíceis. Mário, seu pai, já idoso, sofria de Alzheimer e várias outras doenças que afligiam seu corpo envelhecido. O declínio de sua saúde havia avançado a ponto de exigir cuidados constantes, algo que seu filho não podia mais fornecer adequadamente. O irmão mais novo de Ramiro estava preso em uma luta diária para equilibrar as responsabilidades de cuidar de seu pai e prover para seu lar. O dinheiro não era suficiente e as pressões eram esmagadoras. Apesar de tudo o que havia acontecido no passado,
e embora Mário o tivesse rejeitado e tratado com desprezo, Ramiro não pôde ignorar o sofrimento de sua família. Sem pensar duas vezes, Ramiro ofereceu sua ajuda ao irmão. Ele assumiu o cuidado de seu pai idoso, assumindo a responsabilidade de cuidá-lo até o último dia de sua vida. Foi uma tarefa árdua e emocionalmente desgastante, mas Ramiro a realizou com dedicação e compaixão. Não apenas proporcionou o cuidado físico que Mário necessitava, mas também o amor e a paciência que o idoso, em sua confusão e vulnerabilidade, exigia. Durante esse tempo, os dois irmãos começaram a reconstruir sua relação. O tempo separados e as diferenças que seus pais tiveram na vida ficaram para trás. Cada dia que passavam juntos, compartilhando histórias e lembranças, fortaleciam seus laços familiares. O apoio mútuo tornou-se a base de sua relação, criando uma conexão profunda e significativa que havia estado perdida por tantos anos. Ramiro, através de seu sacrifício e amor incondicional, mostrou que as feridas do passado podem cicatrizar. Ao cuidar de Mário e estar ao lado de seu irmão, encontrou uma forma de redenção e cumpriu a promessa que fez à sua mãe em seus últimos momentos. Finalmente, os dois irmãos puderam se reunir completamente, apesar de todas as diferenças que seus pais tiveram na vida, retomaram seus laços familiares. Eles se apoiaram mutuamente desde então, construindo juntos um futuro baseado no amor, compreensão e perdão. Através da adversidade, Ramiro e seu irmão encontraram a força para superar suas dificuldades e redescobrir o verdadeiro significado da família. Queridos amigos, muitas vezes cometemos erros ao tomar decisões apressadas, como Paula fez. Na desesperança de seus desejos e medos, Paula seguiu um caminho que, embora parecesse oferecer uma solução imediata, acabou trazendo dor e complicações para sua vida e de sua família. Sua história nos lembra da importância de refletir e considerar as consequências de nossas ações, especialmente quando estamos sob pressão. Lembrem-se de que os desígnios de Deus são perfeitos. Embora às vezes pareça que as respostas às nossas orações demoram a chegar, devemos manter a fé e a paciência. Deus tem um plano para cada um de nós, e sua obra, embora nem sempre visível imediatamente, sempre busca nosso bem. Através das provações e tribulações, somos guiados a um caminho de crescimento e redenção. A vida de Ramiro é um testemunho de como a paciência e a fé podem nos levar a superar até as circunstâncias mais difíceis. Apesar dos erros de sua mãe e da dureza de seu pai, Ramiro demonstrou uma força interior e uma capacidade de perdão que transformaram sua vida e a de sua família. Sua dedicação em cuidar de seu pai e sua determinação em se reunir com seu irmão mais novo mostram que o amor e a bondade podem curar as feridas mais profundas. Assim também, lembrem-se de que se agirmos de maneira incorreta, as consequências podem ser ainda piores. Paula, ao tentar controlar seu destino, encontrou-se presa em uma teia de mentiras e dor que afetaram profundamente sua família. A história nos ensina que agir com integridade e compaixão, mesmo nos momentos mais sombrios, é essencial para viver uma vida plena e em paz. Obrigado por nos acompanhar nesta história. Através dos altos e baixos da vida de Paula e Ramiro, vimos o poder do amor, a importância do perdão e a necessidade de confiar nos tempos divinos. Que suas experiências sirvam como guia e reflexão em nossas próprias vidas. Envio um grande abraço e até a próxima. Que a paz e a sabedoria estejam sempre contigo em seu caminho.